Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais a incrível aula de matemática, aulas 8 e 9, cozinhar com frações da sequência 5 do volume 2 do Aprender Sempre. Então já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e galera, vai lá no Instagram do canal e também segue a gente lá. Professor William Oficial, tá aparecendo aqui pra vocês, beleza? Então vamos começar. O que vamos aprender? Nestas aulas nós veremos como as frações matemáticas estão presentes quando calculamos os ingredientes para fazer receitas. Número 1. Jaime, o cozinheiro da escola, queria preparar um bolo especial para a feira de ciências da escola. Para isso, ele pediu a ajuda de alguns estudantes e da professora Antônia. Para a receita, ele precisava, dentre outros ingredientes, de meia colher de fermento, 3/4 de xícara de açúcar, 2/3 de uma barra de manteiga, 3/10 da embalagem de leite, 3/5 de um saco de farinha de trigo. E na letra A diz assim, galera: para entender melhor a quantidade a ser usada de cada ingrediente, escreva as frações unitárias indicadas. Então vamos continuar para a gente entender quais são essas frações. Então temos aqui, galera, a representação nesses retângulos pintados de azul. Ao lado esquerdo, na primeira coluna, temos escritos assim: ingredientes. E temos ali, ó, meia colher, 1/4, 1/3, 1/5 e 1/10. E à frente a gente vai fazer a escrita fracionária para a gente conseguir entender então essa representação, beleza? Então antes de mais nada, galera, ó, se você não é membro do canal, dê essa força para o canal, que vocês vão ter acesso aos emojis especiais para participar no chat nas nossas lives, beleza? Então vamos lá, começando aqui a escrita de meia colher. Como que a gente representa esse retângulo aqui, ó? É muito simples, é só a gente perceber como que está a divisão dele, para a gente encontrar o total de partes. Então esse retângulo ele foi dividido ao meio, e aí nós temos duas partes, a primeira e a segunda parte, ou seja, temos um total de 2 pedaços, né? Como que fica a nossa fração então? Primeiro vamos passar aqui, ó, o traço da fração. Na parte de baixo, que é o denominador, a gente coloca o total de partes, ou seja, temos 2 partes. E quantas estão pintadas? Somente uma. Então olha como a gente representa a fração meio. 1/2, ou a gente pode ler assim, ó, meio, tá? Por que meio? Porque eu tenho um total de 2 e 1 é a metade de 2, beleza? Por isso que a gente lê essa fração como meio. Beleza, agora vamos ver 1/4. Olha que legal, 1/4, o próprio nome já diz pra gente, ó, se você prestar atenção no nome, ele já diz pra gente o total de partes. Olha aqui, ó, são quarto, ó, 4 partes. E aqui, ó, a gente vai pegar somente uma parte. Olha aqui, ó, nossa fração já dá pra montar até por aqui. Olha como ela fica. Vamos ver aqui agora na representação. Temos então quantas partes mesmo? 4, né, ó? 1, 2, 3, 4 partes no nosso retângulo. Então, vamos colocar no denominador da nossa fração, 4. Beleza, então sabemos que esse retângulo está dividido num total de 4 pedaços. E quantos estão pintados? Somente um. Então temos 1/4. Olha só que tranquilo. Mesma coisa aqui, ó, 1/3. Agora vocês começam a perceber que pelo nome já dá pra gente perceber, ó, terço, lembra o número? 3. E o 1, uma parte, coloca a barrinha, formamos a fração. Vamos ver na representação? Olha só o nosso retângulo. Está dividido em 3 partes, né? 1, 2, 3. Então, nosso denominador da fração, que é a parte de baixo, ó, são 3. E quantas estão pintadas? Uma. Lembrando que a parte de baixo da fração, que é o denominador, ele representa o total de partes, tá? Ó, total de partes. E aqui, quantas partes a gente está obtendo? Nesse caso, uma parte. Lembrando também, galera, que o número de cima da fração ele se chama numerador, né? Eu tenho falado bastante do de baixo, que é o denominador, mas o de cima se chama numerador, tá certo? Muito bem, vamos continuar. Agora temos aqui, ó, 1/5. O que significa mesmo? O 1? Tranquilo, né? O número 1, uma parte. De um total de quanto? Ó, quinto lembra o quê? Número 5, né? Então, olha só. Lembra o número 5, ó, como vai ficar a nossa fração. Se a gente olhar na representação, vocês vão ver que foi dividida em 5 partes esse retângulo, ó. 1, 2, 3, 4,
5. Então nossa fração fica no denominador com 5. Por quê? Que é o total de partes que foi dividido esse retângulo. E quantas estão pintadas? Uma só. Tá vendo só? Legal, né? Bem simples. E agora aqui, ó, 1/10. O que é o décimo mesmo? Quando você está assistindo uma corrida, a pessoa está em 10º lugar. Ela está na posição 10. E aqui o 1, como vocês já estão acostumados, é 1 mesmo, né? Então temos aqui a divisão, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que o nome ele já traz a representação pra gente? Então nosso denominador fica com o número 10, representando um total de 10 partes. E ali está pintada quantas partes? Uma única parte. Muito bem, já vimos então como fica essa representação, beleza? Agora vamos para os ingredientes. Vamos lá? Muito bem, então aqui ó, vamos ler a letra B. Pinte a seguir as partes das ilustrações que representam o que ele usará em sua receita. Então aqui, galera, é o seguinte, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos a receita. Meio, depois 3/4, depois 2/3, depois temos aqui, ó, 3/10 e 3/5. Então aqui, galera, como que vai ficar? A gente vai representar cada um desses ingredientes pintando, né? Começando pela colher de fermento. Então tá dizendo que é meia colher. A gente vai pintar metade da colher. Então vamos fazer isso? Bora lá. Então meia colher, olha que simples. Tranquilo, ó, pintamos metade da colher. Agora o próximo. 3/4 de xícara de açúcar. Então temos a xícara aqui, ó, ela já está dividida em 4 pedaços, olha só, 1, 2, 3, 4, e está dizendo que vai ser 3 partes, olha aqui, ó, o numerador, tá certo? Então, 3 partes, super simples, ó, pintamos 3 partes da xícara. Agora, o próximo, 2/3 da manteiga, ó, olhando aqui para o denominador, a gente sabe que a manteiga foi dividida em 3 partes, e a gente vai precisar de 2 partes, tá vendo? Então vamos aqui, ó, 2 partes da manteiga. Muito bem, ó, a gente vê que ela foi dividida em 3 partes, ó, 1, 2, 3. E a gente precisou de 2 partes. Agora aqui a caixa do leite, ó, na embalagem do leite, foi dividida em quantas partes? Um total de 10 partes. E a gente vai precisar de um total de 3 para a receita. Beleza? Então olhando aqui para a caixa do leite, a gente observa que tem 10 repartições, como diz na fração. E vamos precisar somente de 3, beleza? Tranquilo, né? Agora o próximo, 3/5 do saco de farinha de trigo. Então temos aqui o saco de farinha de trigo, se a gente contar vai ver que ele foi dividido em 5 partes. E a gente vai precisar de um total de 3 partes para a receita. Então vamos pintar aqui, ó, 3 partes, ó, 1, 2, 3. Muito bem. Viu só que tranquilo? Então a gente já marcou aqui as frações nas ilustrações. Super tranquilo, né, galera? Agora na letra C está dizendo o seguinte: marque na reta numérica as frações unitárias dessas quantidades. Aqui, galera, o professor de vocês vai fazer alguns outros desafios com vocês antes da gente marcar as receitas aqui, tá? Mas eu já vou direto resolver com vocês a receita. Eu vou deixar essa parte dos desafios para vocês fixarem o conhecimento. Eu vou deixar a cabo do professor, tá? Então vamos lá já representar essas frações aqui, ó, na nossa reta numérica, beleza? E não é difícil. Primeiro a gente tem que entender a nossa reta numérica antes da gente começar a pôr essas frações aqui, senão vocês não vão entender. Lembrando que quem ainda, ó, não deixou o like, já desce aí o vídeo, larga o like aí para dar aquela força pro canal. Os vídeos estão ficando com poucos likes que vocês estão esquecendo, galera. E aí o YouTube não recomenda nosso canal, né? Então bora lá, continuar aqui, ó. Vamos marcar na reta numérica. Lembrando que a nossa reta numérica, né, vocês já conhecem bem, a gente já trabalhou em várias aulas, a gente tem que entender como ficou a divisão dessa reta. Vamos contar aqui até as 10 primeiras linhas. Então vamos lá, começando no ponto 0, depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos aqui então o ponto número 10. Agora dá pra gente andar de 10 em 10. Então temos aqui o 20, 30, 40,
metade da reta aqui, ó, 50, 60, 70, 80, 90 e aqui, ó, no número 1 aqui, ó, temos então o ponto 100. Por que 100? Porque tem 100 risquinhos aqui na reta. Sabendo disso, que a reta é composta aqui, ó, por 100 risquinhos, a gente vai conseguir agora colocar as frações aqui. Lembrando que a gente vai usar como base o número 100, que é os 100 risquinhos, né, o total da reta, para representar essas frações. Então vamos lá. Começando pela fração meio, deixa eu escrever ela aqui primeiro para depois a gente achar ela aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar essa fração. Se a reta tem 100 risquinhos, quando a gente divide 100 em 2, ou seja, em duas partes, a gente vai dividir em duas partes de 50. Então, ó, quando a gente pega aqui, ó, uma parte, significa que a gente está pegando só 50. Onde que está o ponto 50? Aqui, ó, temos 10, 20, 30, 40. Olha só onde vai ser a representação da fração meio. Vai ser aqui, ó, aqui é a metade da reta, por isso que a gente fala meio. Porque aqui, ó, em forma de fração, é a metade dessa reta numérica. Ou seja, aqui representa o número 50, tá? A fração meio está representando o número 50, que é metade da reta, ou seja, metade de 100, tá certo? Vamos para a próxima fração? Agora, galera, vamos entender a próxima fração. Qual que é a próxima? 3/4. Então, vamos marcar aqui para a gente achar o lugar dela. Vamos trabalhar o 3/4. O que a gente tem que prestar atenção agora? 3/4, ou seja, o número 100 agora da reta vai ser dividido em 4 partes, tá? Para facilitar para vocês, né, para a gente não ficar fazendo conta, eu vou fazer já o cálculo mental para vocês. Se eu dividir 100 por 4, vai dar 4 partes de que número? Vai dar 4 partes de 25, galera. Então, se eu pegar o 25 e somar 4 vezes, dá 100, beleza? Tranquilo, né? Agora, quantas partes eu vou pegar aqui, ó? 3, tá? Então, sabemos que a reta foi dividida em 4 partes de 25 e a gente precisa de 3. Primeiro, vamos encontrar o primeiro 25. Então, temos aqui 10, 20, 25. Tá aqui, ó, nesse risquinho aqui. Se o 25 tá aqui e a gente precisa de 3 partes, ó, aqui é a primeira. Agora, mais 25 vai dar 50. Então, tá aqui a segunda parte, ó, bem na onde é a fração meio. Beleza? E agora a terceira parte é mais 25. Então, tô aqui. Eu vou mais 10, mais 20, aqui, ó, mais 5. Então, aqui, galera, nesse ponto aqui, que é o 75, esse aqui é o risquinho 75, representa 3/4 da fração. Tá vendo? Então, aqui, ó, é o 3/4, bem nesse ponto que representa o número 75 da reta numérica. Beleza? Encontramos o 3/4. Agora, qual que é o próximo que a gente vai encontrar? O próximo é o 2/3. O que significa? Que a gente vai dividir o número 100 em 3 partes e a gente vai pegar 2 partes. Quantos são 100 dividido em 3, galera? Ó, vamos marcar aqui a fração que a gente vai trabalhar. A gente vai encontrar o 2/3. E 100 dividido em 3 partes? 100 dividido em 3 partes vai dar uma dízima, tá? Mas não se preocupe com esse nome. É o número 33,3, tá? 33,3. Beleza. Ou seja, se eu somar 3 vezes o 33,3, vai dar o número 100. Beleza? Então agora, galera, vamos encontrar a primeira parte, que é o 33. Se a gente sabe que o 25 está aqui, aqui vai estar o 30, tá bom? Então aqui vai estar o 30. Onde que está o 33? Olha só, 31, 32, 33,3. Nessa reta não tem como a gente marcar o vírgula 3, porque seria aqui, ó, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, entre o 33 e o 34. Mas a gente vai marcar aqui no 33 para representar de forma inteira. Beleza? Então a primeira parte tá aqui, ó, 33,3. São quantas partes? 2. E 33 mais 33 vai dar quanto? Vai dar 66. Então fica fácil da gente encontrar, porque a gente sabe que o 50 está sendo representado pelo meio. O 60 tá aqui, então, ó, o risquinho 60. E eu falei que são quantos? 66. Aqui é o 65 e aqui vai ser o 66. Então, nesse risquinho aqui, galera,
olha só, nós temos o 2/3. Olha só, a fração 2/3. Deixa eu apagar as outras anotações para não confundir vocês. Beleza, olha só. Então, aqui nesse risquinho, ó, vou juntar aqui para formar a flechinha. Temos o 2/3. Beleza? Tranquilo, né, galera? Agora, qual que é a próxima fração que a gente vai representar? 3/10. Agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque a fração aqui está dividida em 10 partes. Se eu tenho o número 100, vamos pôr aqui embaixo, ó, é o 3/10 que a gente vai representar agora. Se eu tenho a reta numérica com 100 risquinhos e eu divido ela em 10 partes, eu vou ter 10 partes de 10. E eu preciso de somente 3. Nós já temos as divisões de 10 em 10. Ó. 10, 20, 30, 33 tá aqui, galera. Ó. Tá aqui, tá? Deixa eu marcar aqui. Ó. Tava marcado no 30, mas tá ali. Agora eu acertei. Então, ó, 30, 40, 50, 60 e assim vai até o final da reta. E a gente precisa de 3 partes, ou seja, a primeira, segunda, terceira parte, ó, tá aqui, ó, o número 30, terceira parte. Então essa parte aqui significa que é o 3/10. Por quê? A reta tem 10 risquinhos aqui, né, de 10 em 10, e eu tô pegando o terceiro aqui, ó, 3/10. Beleza? Super tranquilo. Agora qual que é o próximo e último? 3/5. Ou seja, eu vou dividir o número 100 em 5 partes. E aí eu vou pegar 3 partes de um total de 5. Se eu dividir o número 100 em 5 partes, eu vou ter 5 partes do número 20. Ou seja, vai pular de 20 em 20. Ou seja, 20 é a primeira parte, 40, que é aqui, ó, nesse ponto, é a segunda parte. Depois 60 é a terceira parte. Depois 80 é a quarta parte. E o número 100 é a quinta parte, tá? Muito bem. Então, se eu sei disso e eu preciso de 3 partes, ó, a primeira a gente sabe que é no 20, a segunda no 40, então a terceira vai ser o risquinho 60 aqui, ó, ou seja, aonde tem o risquinho 60 é a representação de 3/5 em formato de fração, tá certo, galera? Muito bem, né? Já representamos todas as frações aqui, lembrando que as frações representam aqui esses risquinhos. Então, o 3/10 aqui representa o número, vou colocar aqui em cima, o número 30 da reta numérica. O meio aqui, que vocês estão vendo, representa o número 50 da reta. Aqui, ó, o 3/5 representa o número 60. O 2/3, ele representa o número 66, né? Colocando com aqui a casa decimal, é o 66,6. Né? É que a gente não tem aqui, ó, como colocar o 0,6 aqui, ó, não tem risquinhos no meio aqui pra gente fazer essa representação. A gente colocou de forma inteira, mas aqui eu já anotei certinho para vocês. Aí depois, o 3/4, ele representa qual parte da fração? Ele representa o número 75. Tá vendo? Muito bem. Temos mais frações para representar? Vamos conferir? Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 frações que a gente representou, certo? E aqui no nosso texto temos 1, 2, 3, 4, 5 frações. Representamos todas, não esquecemos de nenhuma. Vamos continuar, tá certo? Bora lá. Número 2. A receita pedia para ser usado 3/4 de uma xícara de açúcar, 2/3 de uma barra de manteiga, 3/10 da embalagem de leite e 3/5 de um saco de farinha de trigo. Vamos pensar juntos. Então aqui, galera, é o seguinte, ó. Tá perguntando assim pra gente, ó. Quantos 1/4 precisamos juntar para obter 3/4? Galera, aqui a pergunta parece ser difícil, mas é bem simples. Presta bem atenção. Ele tá perguntando quantos 1/4 precisa juntar para ter 3/4. Aqui é simples, galera. Ó, 1/4 é só uma parte. A receita tá pedindo 3/4. Ou seja, vai dar um total de 3. Olha só, aqui é 1/4. Aqui são 3/4, 3. Agora no próximo, ó, quantos 1/3 precisamos juntar para obter 2/3? Turma, são 2. Olha só, aqui já está dizendo, ó, é o total de terços que a gente precisa. São 2. E aqui, ó,
Quantos 1 décimos precisamos juntar para obter 3 décimos? É só olhar para o número do numerador da fração, galera. A gente precisa de 3. Simples desse jeito, galera. Parece ser difícil, mas é bem simples. Ó, quantos 1 quinto? Ou seja, a fração foi dividida em 5 partes. Aqui está mostrando uma parte. Quantas partes a gente precisa juntar para obter 3? Ué, simples. 3 desse jeito, simples desse jeito, galera. Finalizamos a número 2. Agora vamos para a número 3. Represente na reta numérica cada uma dessas frações para fazer a receita. Então, galera, aqui é simples, é o que a gente acabou de fazer ali no anterior. A gente vai representar essas frações aqui da número 2 na número 3. É a mesma coisa que a gente já fez no exercício anterior. Vamos só reforçar aqui, ó. Agora represente na reta numérica cada uma dessas frações para fazer a receita. Como eu já fiz com vocês ali anteriormente, aqui vai ficar mais fácil. 3 quartos. A gente sabe que a reta foi dividida em 4 partes. De quanto mesmo? 4 partes de 25. Ou seja, 10, 20, 25. Ó, aqui está uma parte. Aonde que fica o 3 quartos então? 25 mais 25 vai dar 50, que é a metade da reta. Mais 25 vai dar 75. Então vamos lá no ponto 75? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 está aqui, ó. Nesse ponto. 3 quartos. Agora eu vou até mais rápido porque a gente já fez isso agora há pouco. Agora vamos para o próximo. 2 terços da barra de manteiga. Onde que fica 2 terços? Lembrando que, ó, a reta numérica tem 100 risquinhos. Se a gente dividir em 3 partes, vai dar 3 partes de 33,3. Lembra disso? 2 terços vai dar 66, é o dobro, ó, 0,6. Então a gente vai lá naquele ponto 66 que eu falei para vocês, ó, tá aqui, ó, nessa parte. Então aqui são 2 terços, beleza? Simples. Agora, 3 décimos. Lembra que 3 décimos é a reta dividida em 10 partes de 10 risquinhos. E a gente vai pegar o ponto 30, que é a terceira parte. Ó, aqui temos a primeira, aqui temos a segunda e aqui, ó, temos a terceira parte. Ou seja, 3 décimos, que representa o número 30. Beleza? Agora, aqui, ó, deixa eu tirar só essas anotações. Agora, aqui, ó, 3 quintos do saco de farinha de trigo. Ou seja, a reta foi dividida em 5 partes. Quando eu divido 100 em 5, eu vou ter 5 partes de 20. Então vamos lá, ó. 10, 20, ó, que é a primeira parte. Depois 40 é a segunda parte. Depois 60 é a terceira parte. Então o número 60 aqui é a terceira parte de um total de 5. Eu tenho aqui o 3 quintos. Beleza, representamos todos aqui. Só vamos colocar de novo em cima os números que representam cada fração. Temos o 3 quartos, que representa aqui o número 75, vamos por aqui. Depois temos o 2 terços, que representa o 66,6. Depois temos o 3 décimos, que representa o número 30 na reta numérica. E agora o 3 quintos, que representa o número 60. Então são 1, 2, 3, 4 aqui, ó, que está mostrando pra gente. Temos 4 representações aqui, beleza? E galera, tá faltando um detalhe aqui, tá? Nessa número 2, que a gente tá vendo. Tá faltando o meio, que é aquela colher de fermento, né? Então, ó, o meio que era a representação dos 50. Não sei porque na número 2 não tá aparecendo o meio, mas tudo bem. Beleza, já acrescentamos aqui. Super tranquilo, né, galera? Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e já sabe, galera, como eu sempre peço pra vocês, né? Já deixa aquele like maneiro para ajudar a aula e escreve aqui, ó, antes de você sair do vídeo, escreve aqui, ó, a hashtag nos comentários cozinhar, para eu saber que você está assistindo a aula até o final. E também é importante para o canal ser recomendado para outras pessoas. Faça isso, você vai estar dando aquela ajuda maneira para o canal. E não saia do vídeo, ó. Ao lado aqui, ó, tá aparecendo para vocês outros vídeos para vocês continuar no canal. Então continua aqui com a gente, já vai para o próximo vídeo e continue apreciando os nossos materiais aqui. Detalhe, se inscreve também lá no nosso Instagram, vai lá e segue a gente, Professor Winnie Oficial, tá aparecendo aqui para vocês, beleza? Um grande abraço, até a próxima aula!